Mas Deus nos fez livre do pecado. Jesus na cruz trouxe libertação dos pecados. Então é possível viver uma vida sem pecado. É possível viver uma vida sem pecado quando nós miramos na cruz, quando nós miramos em Cristo, quando nosso alvo é ser igual a Jesus. Quando a gente não quer se rotular, quando a gente não quer se parecer, quando a gente não quer se provar para alguém, é possível viver uma vida de santidade. O problema é que a gente começa a viver a vida para os outros. A gente começa a viver a vida das redes sociais, a gente começa a viver a vida do social, das amizades, a gente começa a viver a vida para mostrar algo para alguém. Quando a gente deve viver uma vida para mostrar algo para o alguém, para Deus. O mundo precisa ver Cristo em nós. Fala para o teu irmão, fala assim: o mundo precisa ver Cristo em você. O mundo precisa ver Cristo em você. Tem uma música, meu pai vai lembrar agora, nem sei qual é o nome do cara. É um rap. É A Graça da Garça. A Graça da Garça. A arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. A arte da graça. A graça da garça. A graça da garça. A graça da garça. Somos nós. É viver em meio ao mundo sem sujar as vestes. Quem já viu a garça, né? A garça tá lá no meio do lamaçal, pescando, branquinha, limpa. Você olha para ela e fala: nossa, tá limpinha. Em volta tá tudo enlamaçado. Mas ela consegue fazer o trabalho dela sem se sujar. É a graça da garça. Assim também temos que ser nós, né? Nosso entorno contaminado, nosso entorno complicado. Mas a gente não se suja porque a gente decidiu viver uma vida em santidade. Uma pergunta para você: quem está com frio? Quer que eu aumente o ar-condicionado? Tá tudo bem? Tá bem? Eu tô bem. Não, aumentar para ficar quente. Aumentar, quer que eu aumente para ficar quente? Tá bem? Então, decida permanecer limpo. Vamos caminhar. Decida permanecer santo. E alguns passos para a gente viver em santidade. Vou te ajudar. Talvez você não saiba como. Vou te ajudar. Alguns passos para viver em santidade. O primeiro dele: cuidado com o nada a ver. Cuidado com o nada a ver. O nada a ver é uma mentira. O nada a ver é a senha do inferno. Quando eu era adolescente, o pastor Cristiano Carvalho, meu pastor da adolescência, até eu casar, fez meu casamento, ele pregava e ele falava assim: nada a ver é a senha do inferno. E eu ficava com muita raiva dessa fala dele. Porque todo adolescente sabe falar uma frase: nada a ver. Não é assim? Todo adolescente sabe falar essa frase: nada a ver. Você briga com ele, ele fala: nada a ver. Você chama atenção, ele fala: nada a ver. Você fala assim: cuidado com esses amigos, ele fala: nada a ver. É porque você tá velho, você não entende as coisas. Nada a ver. E aí quando ele pregava isso, ele falava: nada a ver, a senha do inferno. Eu falava: nada a ver. Porque o nada a ver, com certeza, quando chegar lá na porta do inferno, o Satanás vai perguntar qual é a senha, aí a pessoa vai falar: nada a ver. Porque quando a gente tem essa resposta pronta, é porque possivelmente tem a ver. São as coisas erradas que alguém fala assim: não faz isso, cara. Olha, isso não tá legal, não tá me cheirando bem. Não tá me cheirando bem. E a nossa primeira resposta muitas das vezes é: nada a ver. A gente não aceita crítica, não aceita conselho, não aceita a opinião dos outros. Amém. Só que às vezes a visão de quem está de fora, a visão de quem está vendo de fora, vê a obra completa. A visão de quem está vendo de fora vê sem as emoções, vê de uma forma mais racional. A visão de quem está de fora consegue enxergar as coisas de um ponto de vista que nós não estamos vendo. Então, de vez em quando, faz esse exercício. Lógico, uma pessoa de confiança. Pode contar comigo. Pode contar com o André, Karine, meu pai, minha mãe, Sirlene, pode contar. Pode contar com a pessoa que está do teu lado, o irmão que está do teu lado aí. De vez em quando faz esse exercício. Pergunta, fala assim: o que você pensa disso? O que você acha disso? Estou pensando assim, assado. O que você pensa?
Olha, eu tenho essa visão aqui da Bíblia, eu tenho essa visão aqui sobre algo, eu tenho que tomar essa decisão. O que você pensa? Só para saber a opinião. Se a pessoa falar assim, fala, cara, muito bom o que você está falando. Amém. Agora, se ela falar assim, cuidado, eu acho que não é bem assim. Para e pensa, fala, será que não é assim? Analisa as possibilidades, mas cuidado com nada a ver. Cuidado com nada a ver. Porque o nada a ver, ele faz a gente aos poucos ir cedendo. O nada a ver, ele faz aos poucos a gente ir aceitando certas coisas. É uma cilada. 1 Tessalonicenses 4, lê comigo. Versículo 4, 5 e o 7. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. E o versículo 7 fecha assim: pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos chamou para a santificação. A santificação é um mandamento. A santificação é uma ordem de Deus. Nós fomos lavados e remidos no sangue. As coisas de antes a gente deixa para trás. A gente passa a viver algo novo. O problema é que a gente começa a querer se encaixar num grupo de amigos. A gente começa a querer se encaixar, viver a vida para alguém. Eu lembro uma vez, estava falando aqui, né? Eu fiz bariátrica, 2021. Até 2021 eu pesava 150 quilos. Quem já viu a foto sabe. Pesava 150 quilos. E aí, eu fui num parque de diversões que tem lá em New Jersey, tem em Atlanta aqui também, chama Six Flags. Já foi a montanha-russa mais rápida do mundo, tá? Fomos lá, né? Já tínhamos ido antes. E nós fomos, eu pesava 150 quilos. E aí eu me deparei com uma situação que me motivou a fazer a bariátrica. Eu fui no primeiro brinquedo. Quando eu sentei na cadeira, o rapaz veio, tentou fechar o cinto e falou assim: não dá. Aí eu saí dali irritado. Fui em outro brinquedo. Não dá. Não cabe. Não tem segurança. Graça e paz, família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.